Ser vigiado 24 horas por dia também é algo rotineiro na vida de Cândido Figueiredo Ruiz. Ele passou anos cercado de homens armados, mesmo sem nunca sair de casa. Me sentia mais prisioneiro da minha profissão, né? Porque eu não podia sair. Então, tudo que eu queria tinha que ser feito na casa, dentro da casa. O jornalista paraguaio atua na fronteira com o Brasil, um dos lugares mais perigosos do mundo. Com a chegada do Comando Vermelho e do PCC, isso só levou à pior coisa. Já começaram os assassinatos, já começaram até sequestro teve na fronteira, sequestro de criança. A fronteira seca entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero é um importante corredor de passagem para o tráfico de drogas. Ali, a circulação acontece livremente, sem nenhuma fiscalização. Nós estamos em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Agora a gente vai sair do Brasil e vai até o Paraguai. Eu vou mostrar como é que a gente vai fazer essa travessia. Nós deixamos o lado brasileiro, ainda estamos em Ponta Porã. A gente anda alguns metros, são poucos passos, e a partir desse ponto, agora sim, aqui a gente já está no lado paraguaio. Essa aqui é a cidade de Pedro Juan Caballero. Se você observar, não há nenhum tipo de fiscalização, não há polícia, ninguém nos abordou, ou seja, a gente saiu tranquilamente do Brasil a pé e entramos no Paraguai. A mesma facilidade que a gente teve para entrar aqui, os traficantes também têm para sair e entrar com a droga. Foram 25 anos denunciando a ação do crime organizado na região. Um trabalho que trouxe a Cândido Figueiredo Ruiz prestígio e inimigos na mesma proporção. Soava o telefone fixo, falou para mim: se você tem coisa que você gosta de comer, de fazer, faz já, porque você tem pouco tempo. Aí ele desligava. Aí outro chamava e falava: que sorte que você tem, rapaz. Você pode escolher o teu próprio caixão. Você mesmo pode escolher. E olha, se apura e escolhe já. Para se proteger, Cândido precisou deixar tudo para trás. Hoje vive com a esposa nos Estados Unidos, em uma cidade que não revelaremos por segurança. O casal recebeu o repórter Vandrey Pereira em casa. No começo, você tinha noção de onde você estava se envolvendo, do quão perigoso era esse tipo de trabalho, que você estava colocando a tua vida em risco? Nas primeiras ameaças, eu senti medo. Não tem pessoal que vai falar que não tem medo. Só que o homem é que nem um bicho de costume. Você vai se acostumando com as coisas. E eu lembro que na primeira vez que me tralharam na minha casa, eu me joguei debaixo da cama. Parecia uma eternidade, mas não durou mais que 2 minutos. Não? As primeiras reportagens em que Cândido denunciava a ação de traficantes foram publicadas em 1995. As ameaças e os ataques começaram naquela época. Mas o jornalista só conseguiu uma escolta do governo paraguaio após muita pressão internacional. As associações internacionais mandaram um telegrama para o governo falando que fazia o governo responsável pela minha segurança. E então o que faz o governo? O governo faz: não, nós vamos dar segurança para ele. E a primeira coisa é: vamos dar uma escolta para ele. Essa é a rua em que o Cândido morava. Uma rua aparentemente tranquila, uma área residencial com pouco movimento. E aqui a residência dele, que hoje está vazia. Além de morar nessa casa, o Cândido montou aqui também a redação do jornal, de onde ele escrevia as reportagens. Inclusive havia uma placa bem grande aqui no alto, dizendo para todo mundo que era uma redação de um jornal. Ou seja, ele não escondia que era jornalista e não escondia que fazia denúncias contra o crime organizado.
A casa estava fechada desde 2020, quando ele e Patrícia deixaram o país. Durante o período em que viveu nesta casa, o Cândido praticamente tinha a mesma rotina. Ele acordava, tomava café da manhã na cozinha, que fica nos fundos, e depois vinha trabalhar na parte da frente da residência. Aqui, as janelas e portas sempre estavam fechadas. Alguns vidros têm até películas mais escuras, outras películas mais ásperas, para dificultar a visibilidade da sala. Nesse outro cômodo, o Cândido montou a redação, o escritório, de onde ele escrevia as reportagens. Tudo aqui está exatamente igual ao dia em que ele foi embora. A diferença é que o Cândido costumava se sentar nesta cadeira e sempre estava rodeado de seguranças. Então eu me sentia quase como um chefe policial mais do que um jornalista. Mas era a vida que me tocou viver na fronteira, né? 7 policiais cuidavam da segurança do casal. 4 agentes homens e 3 oficiais femininas. Eu gostava dessa vida. Eu gostava muito do trabalho. O pessoal talvez pensa, não é normal ter essa vida. É certo, não é normal, mas uno aprende a ser resiliente. Psicóloga por formação, Patrícia aprendeu o ofício da reportagem. Era ela quem ia a campo com a escolta, enquanto Cândido escrevia em casa. Yo hacía las fotos, yo manejaba el archivo, yo salía en busca de los informes policiales. Entonces, eso era mi trabajo. Ver una víctima de un asesinato es algo que una persona nunca va a poder olvidar. Nunca. Es muy triste y es muy difícil de digerir ver cómo la vida de una persona no vale nada en la frontera. Nada. Faz mais de 4 anos que o Cândido não visita a casa dele. Na verdade, desde o dia que ele saiu, ele não voltou mais. Hoje a gente está aqui, na residência onde ele morava, gravando, mas a gente vai fazer uma chamada de vídeo para que lá do outro lado, lá dos Estados Unidos, ele consiga ver a casa, pelo menos depois desse tempo todo. Olá, Marcos. Cândido, como estás? É um prazer conhecer você, é um prazer. Seja bem-vindo na minha casa no Paraguai. Obrigado. É inacreditável estar aqui na sua casa e você não tá, né? Você tá tanto tempo longe. É verdade, é uma sensação estranha ver a minha casa, ver você aí, e eu tô longe aqui nos Estados Unidos. Na sala de estar, que também servia de biblioteca, Cândido nos aponta suas primeiras memórias. Aqui seus livros. E lá no fundo estão meus amigos, Herculano e Napoleão. É só caveira. As caveirinhas ali, né? Aqui. Esses dois eu trouxe de um cemitério clandestino, que eu fiz uma matéria de corpo de um cemitério clandestino. O lugar que deveria servir de refúgio guarda as marcas da violência que nem a escolta armada conseguiu impedir. Você vê aí na minha porta, você pode ver ainda os furos das balas, na minha janela. Incluso uma bala transbordou e foi parar num dos meus livros na biblioteca. Sim. Cara, olha isso aqui. Nossa, cortou aqui, ó. Como se fosse cortou. de raspão, saiu rasgando o livro inteiro, ó. Cândido aponta mais 2 lugares alvejados durante os atentados que sofreu em casa. Ele atravessa, ó, ele entra aqui, tá? E aí ele sai desse lado aqui, ó. E se você vê aí à direita na janela, a janela da sala também tem uma marca, só que nós fechamos esse buraco. Mas ainda ficou a marca. Só que, aqui tinha um furo, ó.
Nós fechamos isso, mas eu não quis pintar, porque isso aí cada manhã eu olhava, então isso me dava, me lembrava dos cuidados que eu tinha que ter. Eu vou mostrar para você agora, Cândido, o seu escritório, né? Onde é que era a sua sucursal, sua redação. Você trabalhava aqui, ó, nessa sala. Esse era meu lugar de trabalho. Ficou assim como eu deixei 4 anos atrás. Mas que saudade olhando isso, que saudade desse tempo. Além dos prêmios e homenagens que o jornalista recebeu, ficaram também os bilhetes corriqueiros da rotina de uma redação. Foi desse espaço que saíram grandes reportagens. Eu levava sempre um diário, cada dia eu escrevia tudo, o que pensava, o que poderia ser, se eu agora escrevi sobre esse tema. Tinha nomes que eu não publicava, né? Mas que eu sabia estava comprometido, né? Aí não tinha provas suficientes nem denúncia para eu colocar o nome dele, mas no meu diário eu colocava. Com o passar dos anos, o sacrifício de abrir mão da própria liberdade foi ficando mais pesado. E com a proximidade da aposentadoria, veio um novo receio. Se eu me aposentar e ficasse lá e não trabalhasse mais como jornalista, é bem capaz que o governo ia tirar o guarda policial. Porque eu vou te contar que em mais de 3 ocasiões o governo tentou tirar meu guarda policial. A incerteza em relação à escolta no futuro já preocupa o promotor Lincoln. Nada me garante que daqui 3 anos, se eu me aposentar, eu mantenho minha escolta. Só que o decreto de morte permanece. Hoje, os deslocamentos do promotor só acontecem em comboios. Toda vez que o carro de Lincoln precisa parar no trânsito, os agentes descem das viaturas com as armas em punho para evitar um possível ataque. As saídas de rotina são para visitas a presídios da região de Presidente Prudente. Lincoln Gakia foi jurado de morte em 2 momentos diferentes. A primeira ameaça aconteceu há quase 20 anos. Eu fiz algo já naquela época que incomodou bastante esses criminosos, que eu pedi a internação de um deles no RDD, o isolamento. Foi aí que começou. Eu havia feito uma denúncia, pedi esse RDD, mas eu nem imaginava que isso ia gerar qualquer tipo de ameaça, de retaliação. Para mim era mais uma denúncia, né? A ordem para matar Gakia começou a circular entre os detentos do presídio. Foi um salve que foi falado de cela em cela, né? E aí o guarda copiou. O promotor recebeu a notícia quando estava em uma farmácia, comprando fraldas para o filho recém-nascido. No dia 17 de janeiro, eu estava na farmácia, isso eu lembro bem, e me ligaram no meu celular, era da assessoria militar em São Paulo, dizendo para eu ir para casa, porque um preso tinha mandado me matar, mas não deu maiores informações, né? Então, assim, eu tive que correr de volta para casa sem saber o que estava acontecendo. Ele passou a ser acompanhado por policiais à paisana na rua. Enquanto isso, em casa, ele tocou sozinho uma investigação para descobrir de quem partiu a ameaça. Eu comprei uns gravadores digitais, você liga o gravador ao telefone, coloca no atendimento automático, ele vai gravando, mas numa dessas linhas eles diziam que explodia a região oeste, e aquilo me chamou muita atenção e era um plano realmente que eu peguei. Foi assim que o Dr. Lincoln começou a mapear uma estrutura organizada nos presídios para a execução de crimes nas ruas, o PCC. Ele voltaria a ser ameaçado muitas outras vezes nos anos seguintes. Mas a escolta precisou ser reforçada em fevereiro de 2019, quando o promotor determinou a transferência de Marcos Camacho, o Marcola,
líder do PCC, de São Paulo para um presídio federal em Porto Velho. A gente descobriu que havia um plano para o resgate do Marcola e outras lideranças na penitenciária 2 de Venceslau. Eles iam tomar não só o presídio de assalto, mas a cidade de assalto. Teria 2 helicópteros, né, para transportar o Marcola e outros criminosos, provavelmente para o Paraguai ou para a Bolívia. A medida que impediu uma fuga em massa dos principais líderes da facção significou também um ponto final na liberdade do promotor. E sem perspectiva nenhuma de melhorar, né? E eu sempre friso isso, não é a minha função, talvez a minha missão, né?